Salve Maria, Deus abençoe a todos. O Evangelho hoje nós iremos meditar nesta quinta-feira, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Sumindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tanta quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, eu tenho um convite para fazer para vocês. Hoje, quinta-feira, nós temos aqui em nossa paróquia uma noite de oração. Isso mesmo, uma noite de oração voltada para casais. Você que é casado, você que é noivo, você que está em processo de casamento, que vai casar em breve, você que é casado há tantos anos, venha porque hoje nós iremos ter uma noite de oração conduzida pelo nosso pároco, Padre Rafael Romão, e junto conosco, com a banda Lux Divina, teremos então esse encontro de oração para casais, às 20 horas aqui na nossa paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. Esperamos por você. Amados irmãos, Jesus hoje neste evangelho, ele chega na margem do rio de Genezaré, e a multidão estava o comprimindo, porque era muita gente que queria ouvir a palavra de Deus, era muita gente que queria ser tocada por Jesus, que queria ser curada e curada por Jesus. Então Jesus usou uma estratégia. Qual estratégia ele usou? Subir numa barca e se afastar da margem. E de lá ele começou a ensinar, a pregar. Então, logo após ele terminou a sua pregação, ele pediu para Simão Pedro, que estava lavando as redes, ele e os seus companheiros, porque eram pescadores, para jogar as redes. Eu fico imaginando, se Jesus logo após a sua pregação pediu para Simão Pedro fazer esse gesto, provavelmente Jesus estava pregando, falando sobre fé, sobre coragem, alguma coisa desse tipo. Então Jesus pede para que Simão Pedro lance as redes, Então olha o gesto, a obediência de Pedro. Ele disse: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Então Pedro foi obediente ao Senhor e lançou as redes. Repare, Pedro era um excelente pescador juntamente com seus companheiros que estavam ali junto com ele, João, Tiago, eram excelentes pescadores. Então eles sabiam que naquele momento, assim, humanamente falando, não tinha peixe, porque eles pescaram a noite toda, mas tiveram fé e obedeceram o comando de Jesus e lançaram as redes na frente de Jesus, na frente daquela multidão
que estava ali. E eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes, que as redes começaram a rasgar, se romper, porque não aguentaram a quantidade dos peixes, o peso dos peixes. Então, eles tiveram que acenar para os companheiros de outras barcas que estavam ali para ajudar eles a pegar os peixes. E mesmo assim, as barcas quase se afundaram de tantos peixes que eles pescaram. Logo em seguida vem um gesto profético de reconhecimento da grandeza do Senhor. Pedro se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador, eu não mereço que o Senhor esteja aqui, porque eu duvidei. Então, irmãos, olha só, o que devemos, a nossa atitude diante do Senhor é reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Se prostrar significa humildade, é reconhecer a grandeza dele na nossa vida. Pedro então reconhece que fez cagada ao duvidar, achar que Jesus não tinha poder para isso, mas obedeceu, né? Então ele pede perdão para Jesus pela sua falta de fé, pela sua falta de coragem. E Jesus então fala: erga a cabeça, Pedro, farei de ti pescador de homens. Você vai ainda mergulhar em águas mais profundas. Irmãos, olha só que podemos refletir neste evangelho para a nossa vida, né? Primeiro, a obediência. Nós devemos ser obedientes a Deus. Não importa a situação que você se encontra, não importa a circunstância que você se encontra, você deve ser obediente a Deus. O primeiro passo para a cura acontecer, para a transformação acontecer, o primeiro passo para que Deus haja na nossa vida é exatamente a obediência a Ele. A obediência transforma, a obediência é um gesto profético, que só obedece a Deus aqueles que estão em comunhão com Ele. E o que Pedro recebeu de coroa? A pesca. Essa pesca é as bênçãos de Deus na nossa vida. Quando somos obedientes a Deus, fazemos as coisas corretamente, seguimos os mandamentos, buscamos a Deus, estamos em comunhão com Ele, o que acontece? As bênçãos de Deus recaem sobre a nossa vida. E aí entra o reconhecimento. Nós devemos reconhecer a todo tempo na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, a grandeza desse Deus. Se prostrando diante dele, falando: Senhor, eu não mereço que o Senhor esteja aqui, porque eu sou um pecador, eu errei, eu duvidei. Então aí é o reconhecimento que devemos ter com a pessoa de Jesus Cristo. Então, esses dois passos, a obediência e reconhecer o poder de Jesus, reconhecer a grandeza dele, faz toda a diferença na nossa vida. E é justamente isso que Jesus pede para mim e para você nesta quinta-feira. Colocar ele no devido lugar, no lugar mais alto da nossa vida. Jesus tem que ficar no lugar mais alto da nossa vida. É lá, reconhecendo que ele é Deus, reconhecendo que ele é Senhor, que aí as bênçãos dele serão derramadas em nossa vida. Sempre, sempre. Pode ter certeza que não há de faltar na vida de um obediente, de um servo de Deus, de um que está em comunhão com Deus. Deus não deixa faltar o necessário na nossa mesa, na nossa vida. Então, que tenhamos essa fé, essa certeza de reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus te abençoe, uma excelente quinta-feira, que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, eu peço a você, compartilhe este evangelho, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações, nos ajude este evangelho a chegar a tantas e tantos corações. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.